Nesta aula você vai aprender a montar frases em inglês para a conversação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês com frases. E sem enrolação, vamos iniciar. Você pode dizer you are, you are, you are. Como se diz? Você é. You are. Muito inteligente, poderia ser também muito esperto, é very smart. Very smart. Very smart. Como se diz? Muito inteligente ou muito esperto. Very smart. Portanto, como você diria a frase? Você é muito inteligente. Muito bem, simples assim. You are very smart. You are very smart. Você recebeu? Você pode falar Did you get? Did you get? Did you get? Como se diz? Você recebeu? Did you get? Este verbo get, ele pode ter muitos significados. Recomendo que depois faça uma pesquisa até mesmo no YouTube sobre o uso do verbo to get, ok? Aqui ele vai ter o sentido de receber. Meu presente é my gift. My gift. My gift. Como se diz? Meu presente. My gift. Então, como você diria... Aliás, como você perguntaria? Você recebeu o meu presente? Você pode dizer... Did you get my gift? Did you get my gift? Estou é I'm. Como se diz? Estou. I'm. Com sede é apenas uma palavra. Thirsty. 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 Como se diz? Com sede. Muito bem. Thirsty. Portanto, como você diria simplesmente a alguém, ó, estou com sede. Excelente. E aí você só fala I'm thirsty. I'm thirsty. Me perdoe. Forgive me. Forgive me. Forgive me. Como se diz? Me perdoe. Forgive me. Eu te imploro é I beg you. I beg you. I beg you. Como se diz? Eu te imploro. I beg you. Portanto, como você falaria a frase? Me perdoe, eu te imploro. Forgive me, I beg you. Forgive me, I beg you. Me empreste é lend me. Lend me. Lend me. Como se diz? Me empreste. Lend me. Um dinheiro ou algum dinheiro é some money. Some money. Some money. Como se diz? Um dinheiro ou algum dinheiro. Poderia ser também um pouco de dinheiro. Some money. Então, como ficaria a frase? Me empreste um dinheiro? Lend me some money. Lend me some money.
Que tal? How about? How about? How about? Como se diz? Que tal? How about? Como vocês podem ver, não dá para traduzir que tal ao pé da letra. No inglês, quando você perguntar que tal, e vamos completar já já, você vai dizer how about. How quer dizer como e about é cerca ou sobre. Oxe, ficaria então como sobre, como cerca? Não. A melhor tradução para o português é que tal, ou uma das melhores. Depende muito da frase, certo? Nesse caso aqui vai ser que tal. Ir ao cinema é going to the movies. Going to the movies. Going to the movies. Como se diz? Ir ao cinema. Going to the movies. Então, como é que ficaria a frase, ó? Que tal ir ao cinema? E aí você vai dizer how about going to the movies? How about going to the movies? Pegou? Muito bem, vamos continuar. O que? What? 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 Como se diz? O que? What? Você está querendo insinuar é you are implying. You are implying. You are implying. Como se diz? Você está querendo insinuar que é apenas uma palavra, tá bom? You are implying. Portanto, como ficaria a frase? O que você está querendo insinuar? What are you implying? What are you implying? Perceba que o are trocou de posição com o you. Se eu quero afirmar você está querendo insinuar, eu vou dizer you are implying. Mas se eu quero perguntar, você está querendo insinuar? Primeiro eu falo o are. Are you implying? Então aqui quando juntamos as duas frases ficou what are you implying? O que você está insinuando, querendo insinuar? Eu tento usar I try to use. I try to use. I try to use. Como se diz? Eu tento usar. Olha a minha pronúncia do to, ó. I try to use. Você também pode falar I try to use. To ou ru. I try to use ou I try to use. Mas você vai ouvir muito o ru. I try to use. O mínimo possível é as little as possible. As little as possible. As little as possible. Como se diz? O mínimo possível, né? O menos possível. As little as possible. Então, como ficaria a frase? Eu tento usar meu carro o mínimo possível. Eu não falei aqui meu carro, mas eu quero que vocês, né? Tentem dizer como é que você vai falar. Eu tento usar meu carro o mínimo possível. E aí você pode dizer I try to use my car as little as possible. I try to use my car as little as possible. Muito bem. Realmente é really. 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 Como se diz? Realmente. Really. Não importa é it doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Como se diz? Não importa.
It doesn't matter. Ó, como ficaria a frase? Realmente não importa. Talvez você possa até cometer um leve deslize, mas a estrutura disso aqui você vai dizer primeiro it e depois o really, tá bom? It really doesn't matter. It really doesn't matter. Ok? Eu sorrio. I smile. I smile. I smile. Como se diz? Eu sorrio. I smile. Sempre que eu penso nisso é whenever I think about it. Whenever I think about it. Whenever I think about it. Como se diz? Sempre que eu penso nisso, ou sempre que eu penso sobre isso. Whenever I think about it. Então, como é que fica a frase? Eu sorrio sempre que eu penso nisso. I smile whenever I think about it. I smile whenever I think about it. Eu gosto. I like. I like. I like. Como se diz? Eu gosto. I like. Dela é her. 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 Como se diz? Dela. Já tá aqui. Houve uma inversão aqui na tradução, tá bom? Her. Então, como ficaria a frase? Eu gosto dela. I like her. I like her. É muito comum para dizer eu gosto dela, as pessoas que falam inglês dizerem I like her. I like her. Ao invés de falar I like her, esse her, o R de her, esse som, ele some e fica o er. Eles unem os sons. E você pode dizer I like her, I like her. Mas não tem nenhum problema se você também falar I like her. Está tudo ok. Também está correto. No meu tempo livre é in my spare time. In my spare time. In my spare time. Como se diz? No meu tempo livre ou em meu tempo livre. In my spare time. Eu gosto de pintar. I like to paint. I like to paint. I like to paint. Como se diz? Eu gosto de pintar. I like to paint. Então, como é que ficaria a frase? No meu tempo livre, eu gosto de pintar. Se você acertou, muito bem. Se não acertou, não há problemas. In my spare time, I like to paint. In my spare time, I like to paint. Ele está. He is. He is. He is. Como se diz? Ele está. He is. Dormindo finalmente. Veja só, sabemos que dormir, já aprendemos isso, é to sleep. Dormindo seria sleeping. Aqui eu usei a expressão idiomática in the land of Nod. Ao pé da letra, in the land of Nod quer dizer na terra do aceno.
tipo acenar, porque nod quer dizer acenar com a cabeça, por exemplo, sim ou não. Às vezes você está longe, né? Você está vendo uma pessoa que você conhece, você não vai gritar, você vai dar um olá acenando a cabeça para cima e para baixo. Então, se isso for traduzido ao pé da letra, não faz sentido pra gente, mas lá, né, quem fala inglês provavelmente já ouviu essa expressão, né? In the land of nod, que quer dizer que a pessoa está do sono, está dormindo, e at last, finalmente, ok? Então, isso é uma expressão idiomática. Mas se você quer utilizar o verbo dormir, simplesmente diga sleep. Não tem problema nenhum. Aqui é um inglês um pouquinho mais além, tá bom? É um pouquinho mais sofisticado. E é interessante que vocês possam, pelo menos, se familiarizar com expressões idiomáticas, phrasal verbs e etc. Ok? Então, dormindo finalmente, o dormindo aí vai ser in the land of nod. Finalmente, at last. In the land of nod, at last. In the land of nod, at last. Então, como se diz? Dormindo finalmente, na terra do aceno, do acenar com a cabeça. Muito bem, se você acertou. Se não acertou, se ficou um pouco confuso, não tem problemas. É uma questão de treino. Então, in the land of nod, at last. Pode parecer difícil à primeira vista. Nossa, expressões idiomáticas são difíceis, mas não são. É só uma questão de treino. E não se preocupe se você não memorizar isso aqui. Se ela realmente for útil para você, um dia ela vai aparecer novamente, tá bom? Vamos continuar. Então, como ficaria a frase? Ele está dormindo finalmente. He's in the land of nod at last. He's in the land of nod at last. Mas se você simplesmente quisesse falar he's sleeping at last, perfeito, tudo ok. Aqui eu coloquei para que você possa se familiarizar um pouco mais com expressões idiomáticas, tá bom? Então, let's move. Não seja, don't be. Don't be. Don't be. Como se diz? Não seja. Don't be. Tão infantil é so childish. So childish. So childish. Como se diz? Tão infantil. So childish. Portanto, como ficaria a frase? Não seja tão infantil. E aí você pode dizer don't be so childish. Don't be so childish. Vamos conversar. Veja só, aqui nós temos uma coisa muito interessante. Vamos é let's. E aí você poderia se questionar. Professor, mas conversar é catch up? Catch up é um phrasal verb e tem alguns significados diferenciados. Dentro desses significados, catch up significa conversar no sentido de colocar o papo em dia. Vamos nos atualizar. Por exemplo, tem uma semana que você não vê seus amigos, bons amigos que você costuma andar juntos. E aí, nas suas vidas acontecem muitas coisas no dia a dia, muitas histórias para contar. E de repente você fala, hey, let's catch up. Vamos conversar, ou seja, vamos botar a conversa em dia, tá bom? Vamos contar quais são aqui as novidades, o que é que aconteceu. Catch up tem esse sentido, tá certo? Então, você quer chamar alguém para conversar, para botar, para se atualizar, colocar o papo em dia, você vai dizer, let's catch up. Então, como se diz, vamos conversar, vamos botar o papo em dia, né? Vamos nos atualizarmos. Muito bem. Let's catch up. Hoje à noite, ou esta noite, é tonight. 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 Como se diz? Hoje à noite. Tonight. Então, como ficaria a frase vamos conversar hoje à noite? Né? No sentido de, lembrando, colocar a conversa em dia, se atualizar. E aí você pode dizer let's catch up tonight. Let's catch up tonight. Chegamos ao nosso desafio. Espero que até o momento você tenha aproveitado bastante,
tenha aprendido coisas novas, se familiarizado com termos e expressões novas e também revisado aquelas que você já conhece. No nosso desafio, mostrarei frases em português e você precisa pelo menos tentar traduzir para o inglês. O intuito aqui é reforçar a aprendizagem, então não se preocupe se você não acertar 100%. É apenas um momento de reforço e revisão, ok? Então, como é que você diria em inglês? Você é muito inteligente. Ou você é muito esperto, pode ser também. You are very smart. You are very smart. Você recebeu meu presente? Did you get my gift? Did you get my gift? Estou com sede. Lembrando que com sede é apenas uma palavra. Sedento. I'm thirsty. I'm thirsty. Lembrando que, se quiser, pode parar um vídeo um instante para refletir sobre a frase e tentar traduzir. Pode até tentar escrever, tá bom? Me perdoe, eu te imploro. Forgive me, I beg you. Forgive me, I beg you. Me empreste um dinheiro. Me empreste algum dinheiro. Lend me some money. Lend me some money. Que tal ir ao cinema? How about going to the movies? How about going to the movies? O que você está querendo insinuar, né? O que você está insinuando? What are you implying? What are you implying? Eu tento usar meu carro o mínimo possível. I try to use my car as little as possible. I try to use my car as little as possible. Realmente não importa. Daria um sentido assim, isso realmente não importa. It really doesn't matter. It really doesn't matter. Eu sorrio sempre que eu penso nisso. I smile whenever I think about it. I smile whenever I think about it. Eu gosto dela. I like her. Ou I like her. Sem o som do her. Simplesmente I like her. No meu tempo livre, eu gosto de pintar. In my spare time, I like to paint. In my spare time, I like to paint. Ele está dormindo finalmente. Aqui é aquela expressão lá, na terra do aceno, né? De acenar com a cabeça. He's in the land of Nod at last. He's in the land of Nod at last. Eu poderia simplesmente também falar he's sleeping at last. Não seja tão infantil. Don't be so childish. Don't be so childish.
Vamos conversar hoje à noite. Lembre desse sentido de conversar é colocar a conversa em dia, colocar o papo em dia, atualizar. E aí você pode dizer Let's catch up tonight. Let's catch up tonight. Gostou? Então curta, comente e se inscreva para não perder nenhum conteúdo, ok? Espero que você tenha aproveitado bastante. Coloca nos comentários qual foi o seu índice de acertos nesse desafio, acima de 50% ou abaixo de 50%. Nos vemos na próxima aula. Bye bye!